terça. Na terça nós vamos considerar, agora vamos avançar aqui para o capítulo 8, onde vamos considerar a importância do altar. A lição nos diz altares de renovação. E é interessante, irmãos, que a primeira menção que a Bíblia faz a um altar explicitamente está em Gênesis capítulo 8, 20, na saída de Noé e sua família da arca ali. Nesse texto diz que Noé erigiu um altar. Mas está implícito a existência de um altar quando Deus sacrificou os 2 primeiros cordeiros de substituição para Adão e Eva, dos quais Deus fez peles, vestimentas de peles. E também está implícito em Gênesis, isso está em Gênesis 3, 21, e em Gênesis 4, 4, o sacrifício oferecido por Abel também está implícito ali o altar. Mas especificamente, explicitamente, a primeira menção ao altar está em Gênesis 8, 20. Na época dos patriarcas, aqui nos é dito o seguinte, que os altares haviam marcado o caminho das suas peregrinações e também se tornaram representações concretas de que aquele território que havia sido prometido a Deus os pertencia. Não tomariam posse naquele momento, mas um dia eles voltariam. Agora, ao Josué erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento dessas promessas feitas aos antepassados. Nesse caso, a construção do altar era o cumprimento também das instruções dadas a Moisés, conforme podemos ler em Deuteronômio 11, 26 a 30 e 27, 2 a 10. E aqui nos é feita uma menção ao texto de Josué, capítulo 8, versos 30 a 35, quando a minha Bíblia traz aqui o subtítulo Renovação da Aliança, e diz que Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Vou pedir para a produção pôr aí o verso 32, por favor, produção. Coloque para nós aí, Josué 8, 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Olha que interessante, irmãos. A lição aqui vai nos dar conta de que esse texto, esta renovação da aliança, proclamada no capítulo 8, versos 30 a 35, exatamente num contexto de guerra, de batalha, quando mais uma vez eles também poderiam ser surpreendidos por inimigos, leva a nossa mente para a adoração. Josué, com isso, nos remete a um dos temas centrais, teológicos e mais importantes destacados no livro de Josué, que é a tarefa de conduzir Israel à obediência da aliança. Então, esta renovação, ela está no centro do livro, e esse papel que ele recebeu como designação no capítulo 1, ele vai sendo percebido o seu cumprimento ao longo de todo o livro. Essa mesma responsabilidade vai ser refletida na despedida que Josué faz no seu discurso registrado no capítulo 24. Apesar de que a guerra tinha o seu lugar, a importância da conquista, havia algo mais ainda fundamental. E esse algo mais fundamental era que todo o povo de Israel renovasse o seu compromisso de lealdade às exigências da lei de Deus. Que coisa impressionante isso aqui, eu fiquei realmente impressionado. Aqui a lição nos diz, Dr. Barna nos coloca, irmãos, que Josué, ele escreveu uma cópia da lei em grandes pedras caiadas, distintas das pedras do altar que foi erigido ali. Assim, essas pedras, que provavelmente continham os 10 mandamentos e alguma outra coisa a mais, formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres daquele altar e daquela representação que apontava para a aliança. Olha que interessante. E aqui o autor termina a lição da terça dizendo que Josué, que é o correspondente hebraico de Jesus, do Novo Testamento, tinha, entre outras coisas, o propósito, Jesus, né? Ele dizia, eu não vim para eliminar a lei, não vim para abolir a lei, eu vim para confirmar. O grande propósito de Cristo foi sempre chamar a atenção para o valor espiritual da lei
e como a obediência à lei do Senhor representava a comunhão com Deus. Jesus se empenhou nisto. E Josué, como um tipo, uma ilustração, uma representação, um símbolo de Jesus, com esta atitude, erigindo o altar e escrevendo as leis em outras pedras caiadas, ele estava proclamando diante de todo o povo a importância da obediência à lei do Senhor. Sabe, irmãos, aqui cabe uma reflexão para nós. Nós pregamos nítida e claramente aquilo que o Evangelho nos apresenta, que salvação unicamente pela graça, pelo sangue de Cristo. Não há nada que o ser humano possa fazer ou deixar de fazer para receber a salvação. A única coisa que o ser humano faz é exercer o seu livre-arbítrio para aceitar ou não a salvação, e até isto é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano, ele só faz aceitar ou rejeitar. Então não há aqui nenhuma implicância de salvação pelas obras ou pela obediência, mas a obediência torna-se um símbolo, um resultado da presença da graça de Cristo na nossa vida, no nosso coração. Muito importante que nós compreendamos isso, que a presença do amor de Deus em nós e deste amor que nós respondemos ao nosso Deus se manifesta no reconhecimento da soberania de Deus, mostrado a Ele por nossa obediência. E este grande amor de Deus presente em nosso coração se manifesta nos relacionamentos que nós praticamos com o nosso próximo. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos isso muito claro no nosso coração e que a nossa vida seja uma vida de obediência, não para obter favor de Deus, não para alcançar a salvação, mas como uma demonstração do grande amor de Deus presente em nossa vida. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira.